Moradores do Pestano realizam protesto diante da insegurança. A audiência pública discutiu a temática da campanha da Fraternidade 2016. Alternativas para a geração de empregos foram discutidas em reunião na casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. O vereador Rafael Amaral recebeu na presidência da casa o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Estima, para tratar questões que envolvem a geração de empregos. Na reunião foram abordados temas como o cenário atual de desemprego. Segundo Fernando Estima, é preciso ter sensibilidade para reverter o quadro e facilitar o acesso aos recursos. Pediu o apoio da casa, pediu a sensibilidade de que as ditas contrapartidas que o município tem que dar, não cobrar o ITBI, não cobrar o SSQN, isso é para facilitar o acesso do recurso ao cidadão. Está longe disso favorecer ou ter uma visão exclusiva do empresário que será licitado para fazer a obra. Mostrando um pouco da preocupação que a gente tem e esse momento será um momento da gente conseguir ainda conter um pouco do desemprego. Pelotas, infelizmente, nos últimos 3 meses desempregou quase 1.400 pessoas. E tem setores que são fundamentais que a gente se organize e dá tempo e está nas nossas mãos. O vereador Rafael Amaral disse que o município precisa de apoio para a criação de novos empregos. Para ele, o executivo e o legislativo precisam juntar forças para buscar alternativas. O que nós precisamos é fazer políticas, que possam cada vez mais gerar empregos. E o secretário Fernando Estima nos procurou hoje para iniciar essa caminhada. São vários segmentos da sociedade, são vários setores da sociedade que precisam ser analisados. E no momento de crise que nós estamos passando a nível de Brasil, e o desemprego em alta, quase 11 milhões de brasileiros desempregados, em Pelotas não está fora dessa situação, então nós temos que envolver cada vez mais o legislativo com o executivo e buscar soluções políticas que possam gerar empregos imediatos. O afastamento da presidente Dilma Rousseff tem dividido opiniões em todo o Brasil. O repórter André Pereira foi conversar com quem defende e com quem é contra o processo. 180 dias é o prazo máximo para que o Senado Federal confirme o impeachment ou a volta de Dilma Rousseff ao comando do país. E isso divide quem legitimou o governo por meio do voto. Sou a favor do impeachment, sou a favor. Por quê? O país estava parado, Estava parado e a crise está instalada, então não tinha mais solução. Os investidores internacionais não estavam mais acreditando no país, então precisava, pelo menos uma mudança. Por favor. Porque eu acho que tem que mudar alguma coisa, Porque, do jeito que está, não sei se vai melhorar do jeito com o novo governo agora, mas que tem que mudar alguma coisa tem. Sou a favor de todos os projetos sociais e sou a favor do governo da Dilma. Eu sou contra o impeachment porque eu acho que a Dilma foi eleita pelo povo e eu não acho que eles deveriam tirar ela, os senadores, seja lá o que for, porque foi eleita com 54 milhões de votos, Aqui no Legislativo, esse tema também foi discutido no plenário. O vereador Ivan Duarte é um dos que é contra o impeachment e falou sobre a falta de base jurídica para essa decisão. O Congresso abriu um precedente complicadíssimo porque a base desse impeachment não é uma base de crimes. Se fosse, a maioria dos governadores estaria caçado, porque eles tiram dinheiro de um lugar e põem no outro sem autorização, que foi o que a Dilma fez, o que chamam de pedaladas, e depois repõe de novo. Ela não roubou, mas ela fez algo que tinha que ser autorizado. Isso vários prefeitos, governadores fazem. Com pensamento contrário, o vereador Luiz Henrique Viana é favorável. O STF disse que o processo em si está andando corretamente. Houve a primeira parte do processo na Câmara, foi para o Senado, então votando por 55-22 votos, e com isso fazendo com que a presidente seja afastada por 180 dias, agora vai começar a fase de instrução. Em um ponto, as opiniões da maioria dos que são pró e contra o impeachment se convergem: a falta de legitimidade do governo de Michel Temer. Aceitam o governo do Michel Temer ou não legitima esse governo? Não legitima, não. Eu não acredito no governo do Temer, que foi proposto. Sou contra também o Temer na continuação.
mas é a solução que se tem, pelo menos mexer em alguma coisa para ver se o país dá uma respirada, né? Pelo menos esses 2 anos até novas eleições. Moradores do Pestano foram às ruas protestar contra a insegurança, situação que tem aterrorizado o núcleo. A violência que tem assustado a população de Pelotas e a morte de um jovem de 17 anos levou mais de 100 pessoas a protestar no Pestano. Eduardo Soares foi assassinado a tiros no início do mês, na porta de casa, e não tinha passagens pela polícia. Tristeza, dor e indignação são os sentimentos de quem participa aqui da manifestação. O que os familiares e amigos querem? Mais segurança e justiça para Eduardo. Eles mataram um inocente. Meu filho era um anjo. Aí, ó, tá aí o povo aí, ó, provando. O que o senhor espera a partir desse momento? Eu espero que a polícia consiga prender eles, que a polícia tem armamento de igual para igual com eles. Nós não temos, o povo está desarmado. Eu espero justiça. Eu não quero que outros Eduardo morram e outras mães passem por o que eu estou passando, porque é uma dor horrível. Eu preferia perder tudo, perder toda a minha casa, do que perder meu filho. Eu dava tudo para ter ele de volta e eu quero eles na cadeia. O vereador Marcos Ferreira disse que esse tipo de mobilização é importante para mudar o quadro na cidade. Chamar atenção para a sociedade, chamar atenção da brigada, chamar atenção da Polícia Civil e chamar atenção da nossa cidade, que nós temos que nos unir contra a bandidagem. Só a mobilização poderá fazer isso. Nós iremos fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, chamar toda a sociedade, chamar a Brigada Militar. Não adianta mais esperar. Nós precisamos lutar, unir a população junto é que vai conseguir isso. Revoltados com a falta de policiamento, os manifestantes bloquearam uma rótula e queimaram pneus. Alguns motoristas que passavam pelo local não entenderam o objetivo e tentaram furar. E isso gerou mais indignação de quem vivia um momento de luto. Confira no próximo bloco a audiência que tratou sobre a campanha da fraternidade e ainda os assuntos da sessão ordinária. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Esse ano, as eleições contemplam os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Do dia 20 de julho até 5 de agosto, vão ser realizadas as convenções partidárias, destinadas a deliberar coligações e escolher os candidatos que vão concorrer. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora.
Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Na semana passada aconteceu uma audiência pública no plenário da Casa que discutiu os tópicos que vão ser tratados na campanha da Fraternidade 2016. Esse ano a campanha tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca. O proponente do debate, o vereador Ivan Duarte, explica os pontos que estão sendo tratados dentro dessa temática. E esse ano eles estão tratando do saneamento básico e da água, né? Tem um lema muito religioso, a temática também é muito religioso, mas a fundamentação da discussão que eles levam para as paróquias e tal, levam para os fiéis, levam para toda a comunidade, parte de uma preocupação já expressa pelo Papa Francisco, né, em relação ao mau uso da água e à falta de saneamento básico em várias regiões do mundo, né? O parlamentar ainda acrescenta os assuntos que ganharam destaque e foram tratados pelos convidados que participaram da audiência. Falaram sobre os fundamentos religiosos, os fundamentos éticos, né? E depois uma explanação mais teórica do que significa a água, né? A água tem que ser captada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser distribuída e ela tem que ter acesso a todo mundo, fundamentalmente. O vereador Marcos Ferreira protocolou um projeto de lei que envolve a situação do descarte de medicamentos. O repórter Marrone Silva nos traz mais informações. Cris, a iniciativa visa obrigar a Prefeitura a disponibilizar para o Conselho de Saúde a lista de medicamentos que estão sendo descartados no município. E eu estou ao lado do vereador Marcos Ferreira Marcola. Então, vereador, qual é o objetivo desta proposta? O objetivo é bem claro, é que o Conselho, que é deliberativo, também possa deliberar e tomar conhecimento de todos os medicamentos que estão indo fora no nosso município. É o dinheiro público, é o dinheiro da saúde que está faltando para as outras áreas, por isso, entendo, esse projeto visa tão somente ajudar a fiscalização por parte do Conselho e nós também tomarmos conhecimento de quanto dinheiro está indo para o lixo. Tá bem, então, vereador, muito obrigado. Repórter Marrone Silva para o Jornal da Câmara. E hoje pela manhã aconteceu mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando o descarte de remédios. Quem nos traz informações sobre essa discussão e também sobre os depoimentos é o repórter André Pereira. Bom, Cris, a reunião aqui durou bem pouquinho, mas já deu para decidir algumas coisas. Eu estou com o vereador Ricardo Santos, vai falar o que foi encaminhado já nessa reunião. Nós encaminhamos os próximos depoentes a vir a esta casa, né, para esclarecer possíveis irregularidades na compra de medicamento, da compra e descarte de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Pelotas, pela Secretaria Municipal de Saúde. Pena que a base do governo retira-se do plenário para não dar quórum. Não tendo quórum, nós não podemos abrir a reunião. É lamentável uma situação dessa. Então nós encaminhamos por convite.
Mais uma vez, a gente vai provar à população que se o governo quiser corroborar e não obstruir as investigações, mesmo por convite, vai encaminhar os 2 depoentes da Secretaria Municipal de Saúde a estar nesta casa na próxima terça-feira às 11 horas. Esta vai ser a prova que nós vamos ter do governo municipal, o comprometimento com os nossos munícipes neste descarte abusivo de medicamentos que se encontrou aqui no município de Pelotas. Vereador, e qual é a data da próxima reunião? A próxima reunião é terça-feira, todas as terças-feiras às 11 horas no plenário da Câmara. Então esperamos que o Executivo Municipal encaminhe esses 2 depoentes por convite e não por convocação, que é o que determina a Comissão Parlamentar de Inquérito. Além disso, nós anexamos ao processo alguns documentos que chegaram a esta casa em forma de denúncia, né, e investigação para que vá para o processo, para que possa ser avaliado pelos demais parlamentares. Então tá, obrigado, vereador. André Pereira para o Jornal da Câmara. Confira agora os principais assuntos abordados pelos vereadores que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta terça-feira. Rafael Amaral subiu à tribuna para pedir ao SANEP que faça um reestudo em hospitais da cidade e escolas que atendem pessoas com necessidades especiais, prestando um serviço de suma importância à população e estão com os valores da água cobrados até 5 vezes mais do que deveria. Diz que se alguma providência não for tomada, ele não dá 60 dias para que ocorram demissões. Acredita que o projeto da água por consumo pode sim dar certo, mas que é preciso um diálogo incansável para que funcione de forma correta. Valdomiro Lima relembrou que a população sempre perguntava por que Pelotas era um dos poucos municípios que cobrava água por área construída e não por consumo. Ele concorda com o novo projeto, mas não com a maneira que acontece a implantação. Fez uma solicitação ao SANEP em relação aos trabalhadores das represas que trabalham dia e noite, para que recebam um adicional de difícil acesso, pois como usam o transporte coletivo e descem 1 quilômetro antes do destino, muitos têm sido vítimas de assaltos. Adinho falou sobre a troca de secretário de Educação, que quando o trabalho não é tão produtivo, há necessidade de mudanças. Mencionou também o fato de professores formados em Pelotas, em instituições como Pelotense e Assis Brasil, não podem fazer concursos no próprio município. Questionou de que adianta investir na formação de um curso de magistério e na hora em que se faz um concurso, os professores formados não podem assumir. Marcola disse que vai, juntamente ao vereador Ricardo Santos, buscar um meio para distribuir os medicamentos que estão parados na perícia, pois sabe que isso tem que ser feito judicialmente. Enfatizou também que a casa foi quem movimentou o processo para verificar o porquê dos erros na cobrança da água. Pediu uma atitude do prefeito para que venha a público e preste contas do que ocorre. Apresentou ainda um requerimento e convidou o secretário de Obras para que apresente e explique o projeto da Operação Tapete Preto, pois pensa que é necessário que se faça uma drenagem antes da colocação do asfalto, para que não haja problemas. O vereador Ricardo Santos falou sobre a ocupação que ocorre de alunos nas escolas de diversas cidades no estado e agora também em Pelotas, para lutar juntamente com os professores que tiveram os salários parcelados. Ele se soma aos protestos e espera que algo seja feito. Voltou ao assunto da cobrança abusiva do SANEP e, segundo ele, existe uma série de erros que o governo já se deu conta e espera que as pessoas afetadas sejam ressarcidas. Lembra que há um tempo, o vereador Roger Ney solicitou uma auditoria no SANEP e pensa que agora está no momento para que ela aconteça. A manifestação de Ivan Duarte na tribuna foi para que seja mantido o interesse na CPI dos medicamentos. Pediu para a assessoria dele fazer um levantamento do valor daquilo que é jogado fora. Citou cerca de 20 medicamentos e os valores de mercado, como por exemplo o Tamiflu, muito procurado nesta época de frio, onde acontecem muitos casos de gripe, e tem um valor médio de R$ 260 a unidade. Nas caixas colocadas fora, teriam R$ 13 mil em uma caixa com 50 unidades deste remédio. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau!